Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no @Cartola Live, é lá onde vai ter todas essas lives, todos os times atualizados postados para vocês. E também dá uma olhadinha no nosso vídeo da rodada número 9, o vídeo de análise, o último vídeo de análise antes da Copa América. Então, confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a análise da rodada de número 9, uma rodada que vai ser a última rodada antes da Copa América. Então vamos começar logo a falar sobre a rodada de número 9, porque o mercado vai fechar justamente amanhã, quarta-feira, dia 12, 5h15 da tarde. Então fica esperto porque tem muito pouco tempo para escalar seu time. Então confira a nossa análise para essa rodada. Para essa rodada, Botafogo e Grêmio no Engenhão, jogo difícil, por quê? Botafogo vem vendo uma fase boa, é o número 4 da classificação do Campeonato Brasileiro, ele tá vindo bem, ganhou os últimos jogos, ganhou em casa, ganhou fora contra o CSA de virada, jogando bem, tá metendo gol, então apostar no Botafogo não seria tão impossível assim não. Só que o Grêmio tem um sistema defensivo sempre muito forte, bem complicado de tomar gol, então eu não sei se apostar no ataque do Botafogo também seria interessante. Talvez um jogo de empate, tá com uma cara de 0x0, talvez 1x0 pro Botafogo, pode também ser 1x0 pro Grêmio. É um joguinho bem difícil, é um jogo onde pode acontecer de tudo, porque os dois times são muito equilibrados. Se fosse para apostar no Jeromel, pode ser interessante, por causa que ele sempre rouba bastante bola, mas fica esperto, porque o Jeromel está bem valorizado, fez uma pontuação muito boa. Pelo lado do Botafogo, o Diego Souza começou a jogar muito bem, pode ser interessante, Eric também, mas não sei se ataque agora do Botafogo seria a melhor opção. Fortaleza e Cruzeiro também é um jogo muito complicado, porque o Fortaleza não vem bem, não vem ganhando seus jogos, não vem fazendo gols, então Fortaleza pode ser interessante aí, porque pode reencontrar com os gols jogando no Castelão. E o Cruzeiro não vem vivendo uma fase tão boa também, embora tenha classificado na Copa do Brasil, teve dificuldades para ganhar do Corinthians, jogou bastante até, fez o goleiro Walter se tornar um dos maiores pontuadores do Cartola. Então fica esperto, porque o Cruzeiro pode também tirar o SG do Fortaleza. Não apostaria em defesa nenhum desses dois times aqui. Acho que não vai ter defesa de SG. Eu acho que vai ter aí mais gols do que SG. Inter e Bahia é o primeiro jogo asterisco. Pode colocar jogo asterisco, pode colocar, porque o Inter tem muita chance de ganhar do Bahia. Por quê? O Inter perdeu para o Vasco, que era o lanterna do campeonato, só que o Inter tem uma grande dificuldade de jogar fora de casa. Jogando fora de casa, o Inter não ganhou nenhum jogo. Porém, jogando em casa, o Inter ganhou todos. Então vamos ficar esperto, porque o Inter pode valer muito a pena contra o time do Bahia, que também não está tendo assim tanta oportunidade de vencer os jogos. Apostar talvez aí em jogadores como Nonato, algum jogador de defesa, principalmente Marcelo Lomba ou até mesmo Victor Cuesta, sempre pode ser muito interessante. Nico Lopes desvalorizou muito, então a chance de valorizar jogando em casa pode ser interessante. Mas eu sei que tem muita gente aí que tá com muita raiva do Nico Lopes porque foi muito mal ultimamente. Mas apostar no Inter com certeza nessa rodada. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, um jogo difícil. Eu vejo o Santos com ligeiro favoritismo contra o Corinthians, porém o Corinthians tem Fábio Carille, que sabe muito bem como comandar clássicos em São Paulo quando que é Corinthians e algum time de São Paulo. É sempre difícil enfrentar o Corinthians quando que joga fora de casa, porque tem um sistema defensivo muito forte, foi o que aconteceu contra o Cruzeiro. Então colocar o goleiro Walter, já que o Santos vai pra cima, pode ser interessante. Pelo lado do Santos, acho que uma das melhores opções pode ser o lateral Jorge, é um ótimo jogador que pode pontuar muito bem, pode ser uma válvula de escape. Eduardo Sacha tá jogando muito bem, tá vindo fazendo gols. Gia Mota, fica de olho, já que começou a jogar bem, né? Fica de olho, mas muito valorizados, tudo bem? Mané Garrincha, CSA e Flamengo, o jogo realmente vai ser em Brasília, CSA vendeu o mando pro Flamengo, então o que acontece? O Flamengo basicamente vai jogar com a sua torcida, porque vai ter muita gente lá em Brasília, então basicamente o Flamengo vai ter time aí, vai ter torcedor do Flamengo, então vai ser basicamente um Maracanã, e o Flamengo joga muito bem, então contra o CSA, já que não vem vivendo uma fase tão boa, estava ganhando o jogo contra o Botafogo, conseguiu tomar uma virada, isso mostra que é um time ainda que tem uma grande dificuldade de manter uma constância, o CSA não está muito bem, e jogando fora o CSA é muito difícil fazer gols e tudo mais. Então apostar na zaga do Flamengo, do Flamengo talvez aí seria interessante. Rodrigo Caio, a melhor pedida, já que não valorizou tanto na última rodada. Colocar o Bruno Henrique também pode ser legal, o Gabigol pode valer muito a pena. Chance de gols com certeza. William Arão também pode ser interessante. Vasco e Ceará em São Januário, um jogo difícil, mas acho que acredito em um jogo de gols. O Vasco talvez ganhou moral aí por ganhar do Inter, né, jogando em casa. Acredito talvez em um golzinho do Vasco, mas também acredito em um golzinho do Ceará. Talvez Thiago Galhardo aqui para ter a lei do ex
pode ser interessante. Pelo lado do Vasco, com certeza, Thiago Reis vem vindo uma fase legal, acertou a trave contra o Botafogo, fez gol contra o Inter agora, tá numa fase interessante, o menino vem da categoria de base do Vasco, então é um ótimo jogador, pode ser interessante. Iago Pikachu ainda é uma das melhores pedidas pelo lado do Vasco, mas acho que jogo de gols aqui não apostaria em defesas difíceis com um goleiro, porque pode perder SG. Atlético Mineiro e São Paulo, um jogo semi-asterisco, porque eu vejo o Atlético muito bem. Porque o Atlético vem vendo uma fase legal, vem fazendo gols, né? E o São Paulo não vem vendo uma fase tão boa. E o Atlético, se ganhar, vai conseguir ficar em segundo lugar aí, basicamente, se o Santos não ganhar, claro. Mas o Atlético tem grande chance de ir muito bem nessa rodada, principalmente jogando Independência. O Xará vem vindo uma fase muito boa. Não sou muito fã do Xará, mas o Xará realmente tá vindo uma fase legal, vem com assistência, vem com gols, negativou na última rodada contra o Santos, então pode ser interessante contra o time do São Paulo, já que o São Paulo não vem tomando tantos gols, mas o São Paulo vem mostrando uma dificuldade muito grande de propor jogo, então acredito muito que o Atlético vai sufocar o time do São Paulo, pelo menos em ataque. Mas não apostaria em defesa do Atlético, porque o São Paulo pode fazer algum gol, o Alexandre Pato às vezes pode fazer gol, ou algum outro jogador, pode ser interessante. Palmeiras e Avaí, agora sim pode colocar o asterisco gigante, porque é o jogo que você deve apostar. Pelo menos uns 4 a 5 jogadores do Palmeiras pode ser interessante. 2 na defesa, mais que 2, toma cuidado, porque o Avaí, se fizer um gol, pode perder, mas mesmo assim vai tirar SG, então toma cuidado. Mas eu acredito muito no Palmeiras, pode dobrar a zaga, colocar talvez o Marcos Rocha, que desvalorizou, que não foi tão bem assim igual o Diogo Barbosa ou o Everton, pode ser legal. Algum zagueiro do Palmeiras pode ser interessante. E, é claro, o Zé Rafael, Bruno Henrique, Dudu, Daverson, todos têm grande chance de fazer uma boa pontuação contra o time do Avaí. O Avaí não vem vendo uma fase muito boa, é o lanterna do campeonato agora, e eu acho que ainda vai continuar na lanterna, porque a próxima rodada o Palmeiras realmente está vendo uma fase incrível. Pode ver nos últimos jogos, tudo verde, ou seja, mostra uma regularidade. Jogando no Allianz Parque, muito difícil o Palmeiras não ganhar o jogo, então acredito muito no Palmeiras sim para essa rodada. Chapecoense e Fluminense, acredito muito num jogo de ataque. Então apostar em ataque para essa rodada entre Chapecoense e Fluminense pode ser interessante. Pelo lado da Chapecoense não tem como não falar, Everaldo, ótima opção para essa rodada. Talvez vai estar no nosso time aí, ou oficial 1 ou oficial 2, pode ser muito interessante. Pelo lado do Fluminense, João Pedro pode valer muito a pena. Também tem o Luciano correndo por fora também. Goiás e Atlético Paranaense ainda na quinta-feira às 8 horas também, tudo no mesmo horário. Difícil o jogo, mas acredito também no Goiás, vem vendo uma fase legal, pelo menos em ataque. Não apostaria talvez tanto assim em defesa, mas alguns jogadores do Goiás pontuam muito bem. O caso do Jefferson, que fez gol na última rodada, lateral, ele pontua muito bem. Outras opções que pontuam muito bem, o goleiro Tadeu do Goiás pontua muito bem. Um outro jogador que pode pontuar bem para essa rodada pode ser o Michael. O Leandro Barça para valorização, já que foi muito mal na última rodada, pode ser interessante. E o Kaique, toma cuidado porque é por causa da valorização dele. Mas, basicamente, o que eu falo para vocês colocarem nesse time? Nessa rodada, basicamente, é Inter, Flamengo e Palmeiras. Montar a base nesse time mesmo. Inter, Flamengo e Palmeiras. Colocar uns 2 do Palmeiras na defesa, um zagueiro do Flamengo e uns 2 aí do Inter, e complementa a sua defesa. Aí no meio campo pode colocar um do Flamengo, um do Inter ou um do Palmeiras, e um atacante do Inter, Flamengo ou Palmeiras, ou Atlético, ou Chape, ou Flu. Tudo bem? É basicamente isso para essa rodada. É muito difícil falar. Aposta mais nos times que estão vendo uma fase boa, e principalmente aqueles que jogam muito bem em casa, que é o caso do Inter, o caso do Palmeiras e o caso do Flamengo, que não vai jogar em casa, mas basicamente vai ter uma torcida muito grande, porque vai ser no Mané Garrincha. Pode ser interessante. Então, é isso basicamente. Se inscreva no nosso canal, porque a gente vai postar os vídeos. Não esquece, mercado fecha quarta-feira, 17 horas e 15 minutos. Então fica esperto, porque vai ser rapidinho dessa vez. Então corre para montar o time. Obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto, abraços e com uma metade na rodada de número 9.